Shri Bhagavanuvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavanaham Avyayam Vivasvan Manave. Namastê, muita paz para todos. Muita paz, Herbert. Namastê, muita paz a todos. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí pelo convite. E hoje a gente está no capítulo 4, né, da Bhagavad Gita. Esse capítulo ele é bem interessante porque aqui vai ser discutido sobre Jnana Yoga, né, que é a linha do estudo, né, do autoconhecimento, né. Mas quando a gente fala estudo, né, não confunda com a visão ocidental, né, de acúmulo, né, porque muitas das pessoas acabam associando o conhecimento você se inflar, né, como é que eu posso dizer, de informações, né? E o objetivo não é esse. É através do estudo, né, através da vivência, você alcançar o conhecimento da verdade, tá bom? Então, Jnana Yoga é essa linha que se dedica ao estudo e autoconhecimento com o intuito de os buscadores alcançarem a verdade, tá bom? Quer falar alguma coisa, Herbert, antes que a gente possa iniciar? Ou tá tudo ok? Tudo ok, pode iniciar. Pronto, beleza. Então, já vou partir para o verso 1, tá bom? O Krishna vai falar o seguinte: ensinei esta imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. E Vivasvan ensinou a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou a Ikshvaku. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Eu acho que é. Mas, enfim. Eu vou agora para a orientação espiritual sobre esse verso. Aqui é exposto com clareza que a ciência do yoga veio dos planos celestiais luminosos para depois ser transmitida à humanidade como um caminho de retorno para a alma, aos planos luminosos. Então, quando ele fala que eu ensinei essa ciência ao Deus do Sol, né, fica até meio confuso, né? Mas com esse esclarecimento fica mais fácil da gente entender isso, né? Porque ele está se referindo que o conhecimento da yoga veio dos planos superiores, né, os planos luminosos, para depois ser transmitido para a humanidade, né? Uma coisa que a gente também vem recebendo, né, Herbert, em forma de orientação, né, dos mestres espirituais, mostrando que o yoga é um caminho muito antigo, né? Muito antigo, né? Que já existia nos planos espirituais. E aqui o Krishna, ele vai justamente estar confirmando isso, né? Outro ponto também que eu queria falar com vocês, né? Como a gente já discutiu, né? A Bhagavad Gita ela tem várias interpretações, né? Então você pode ver o Krishna como amigo, né? Como mestre, como a figura do Eu Sou, né? Que é a divindade habitando em você, e também tem outras pessoas que associam Krishna a Deus, tá certo? Inclusive, essa é a visão dos Hare Krishnas, né? Eles veem o Krishna como se fosse o Deus, né? Uma figura divina, tá bom? Então, em vários momentos, ele vai se colocar assim, como se fosse Deus conversando com Arjuna, tá bom? Então, é uma interpretação também. Quer falar alguma coisa, Herbert? Quero sim. Aproveitando o gancho aí, o Krishna, né? Se a gente, da mesma forma que alguns cristãos também veem Jesus, né, como Deus, né, ele também é visto dessa forma, assim, por algumas formas de pensamento aí indiana, né? Porque é como se ele fosse o caminho que conduz, né, a essa divindade superior, né, esse entendimento de que todos somos um só. E ele, com esse entendimento de que ele é um só, ele e Deus são uma única coisa, ele muitas vezes vai dar a entender que ele é o Criador, né? Assim como Jesus também fazia isso, né? Em alguns trechos aqui mais para frente a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também. Mas pode seguir, Bruno. Então eu vou continuar. No verso 2 ele vai dizer o seguinte: esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência, como ela parece ter se perdido. Então, eu vou agora para as orientações espirituais. Com o tempo, as pessoas passaram a ignorar os objetivos maiores de sua existência sobre a Terra. Passaram então a dedicar suas vidas exclusivamente às necessidades do corpo e sentido. Esse conhecimento tornou-se cada vez mais escasso no planeta. Então foi necessário a preparação de almas
a trazer este norte. Conhecimento da essência para mais pessoas. Então, os grandes mestres, eles foram, na verdade, luzes que trouxeram ensinamento para esse retorno, né? Então, por exemplo, Jesus, né, a gente falou nele, né, o Buda, né, entre outros, né? Sempre que a humanidade entra no declínio, né, esses seres sublimes, né, ele vem e reencarna aqui para trazer uma luz, né, um conhecimento, né, e que se a gente for analisar a essência, né, com profundidade, a gente vai perceber que a mensagem é uma, né? Eles estão justamente querendo transmitir um conhecimento para que as pessoas possam alcançar um caminho de retorno, né? E isso aqui a gente até vai ver em alguns versos mais para frente, né? O Krishna falando sobre isso, né? Sobre essa encarnação, né? Dele, né? Quando a humanidade entra no período de ignorância, né? Quer comentar, Alberto? Eu vou seguir um pouquinho aí. Eu queria fazer comentários do 5 até o 10, pode ser? Pode? Então é o seguinte, né? Ele, como o Bruno já falou aí, ele fala dessas sucessivas reencarnações, né? Que ele vem, né, na forma humana, né? Para fazer esse resgate, né? Para resgatar os resgatáveis, né? Pegar aquelas almas que estão perdidas e que precisam, de certa forma, de algum incentivo, né? De algum conhecimento extra para sair desse ciclo que a gente está, né? Esse ciclo de ignorância, né? De desejos, como a gente falou no vídeo anterior, né? E aí ele fala o quê? No verso 9, ele fala que ele vai tornando um com ele aqueles, né, que já se reconhecem de certa forma assim, de acordo com os ensinamentos que vão recebendo, né? Então, ele vai de certa forma libertando, né, estas almas. Ele vai libertando, né, essas almas que encontram uma sintonia, né, que estão ali já através desses ensinamentos que ele traz quando ele vem, né, reconhecendo em si mesmos como parte dessa divindade, que é una, né? Aqui nesse texto vocês vão ver que constantemente ele fala que ele é um só com essa fonte criadora, né, e que não só ele, mas todos nós somos, né, e que basta a gente se reconhecer dessa forma. E aí a gente vai se unificando, vai todo mundo voltando a ser, né, uma única coisa, né, um único ser divino. E aí eu encerro, Bruno, esse bloco. Muito bom, Herbert. Já fez uma parada geral. Eu vou só ler o verso 5, que eu acho interessante a mensagem que ele passa, Herbert, para a gente continuar para os próximos. O Krishna fala: tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. Entendeu? Então, provavelmente o Krishna deveria ter a mesma idade do Arjuna, né? Então ele estranhou, né? Como é que você sabe de tudo isso, né? Porque naquela época não tinha YouTube, né, Herbert? Não tinha. A informação não era dessa forma que a gente tem acesso, né? Então como é que você tem esse conhecimento, né? Aí ele vai falar que ele lembra de todas as encarnações que ele teve, entendeu? Então, possivelmente, em um certo momento, ele estava presente, né, no surgimento, né, dessas práticas, né, dessa transmissão discipular, né? Por isso que ele fala com essa propriedade, né? Eu lembro das minhas encarnações, você não. Deixa eu ver agora. Eu vou avançar para o verso 14, Herbert. Tu quer falar sobre alguns versos antes? O 14? Eu quero falar. Vou falar do 11, do 12 e do 13. Pronto, beleza. Então ele segue aí, né? Falando pro Arjuna, né? Que não importa o caminho, né? Que todos conduzem a Krishna, né? Então a Deus, né? Eu falei Krishna aqui porque a gente está falando do Bhagavad Gita, né? Mas a esse estado de divindade, né? Que ele vai citando aí nos anteriores, né? Indo naquele raciocínio de que, né, ele vem para ir libertando aquelas pessoas que precisam de algo a mais para ter essa liberdade, né? Então ele vai falando aqui que todos esses caminhos, né, não importa qual que a gente siga, ele vai nos levar de volta a este conhecimento de que todos somos uma única coisa, de que somos seres espirituais e que estamos,
né, seguindo, né, numa jornada aí que nos conduz de volta a essa unidade, né? E aí ele fala no verso 12 que até mesmo aqueles que adoram outros deuses, né? Então já deixando aí bem ampla essa coisa de que não importa, né, que linha que você siga, né, todos os caminhos, inclusive os religiosos, você adorar santos, adorar anjos, adorar outros deuses, né, não importa. Tudo isso, de certa forma, vai te conduzir a esse Deus único, né? E no 13, ele fala que é assim por quê? Porque ele é criador de tudo, né? Ele é criador de todas as coisas, ele é um com todas essas coisas. Ele continua sendo essas outras divindades e esses outros santos, tudo é ele, né? Então, não tem importância qual caminho que você siga, né? E apesar de tudo isso ser ele, né? De todas essas... Aqui no texto, acho que ele até fala de castas também, né? Que cada casta tem um trabalho específico lá na Índia, né? Mas aí ele pega e fala que, inclusive, tudo isso, né? Tudo que existe, todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, as boas, as ruins, tudo é ele, né? Tudo é essa divindade maior. E que, apesar disso, né? Ele não tem qualidade nenhuma. Ele está livre desses conceitos, porque ele se reconhece como divindade, né? Então ele pode vir se manifestar como qualquer uma dessas coisas, mas ele, nessa sabedoria espiritual que ele tem, ele continua sendo algo além de tudo isso, algo que está além desses rótulos que a gente coloca, né? E aí pode falar do 14, Bruno. No 14, ele vai discutir um pouco do que a gente viu no capítulo anterior, a questão do Karma Yoga, né? Então, no verso 14, ele fala o seguinte: não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que entende esta verdade sobre mim também não se renda nas reações do trabalho fruitivo. Eu já vou pular para o verso 15, porque está conectado. Pode falar. Ele continua falando: em tempos antigos, todas as almas libertas agiram com essa compreensão. Portanto, deves executar teu dever seguindo-lhes os passos. Então aqui ele traz um pouco daquele ensinamento do Karma Yoga, né? Você agir sem expectativa, né? Sem interesses pessoais, né? Algo que a gente viu no capítulo anterior, né? Que tratava justamente sobre Karma Yoga, né? E pegando o gancho nessa tua fala, Herbert, é interessante porque cada capítulo, né? Pelo menos em algumas traduções, sempre vai começar com Yoga, né? Sabe? Karma Yoga, Jnana Yoga, sabe? Então, o Krishna vai estar mostrando vários caminhos para o mesmo objetivo. Né? Agora, como as pessoas são diferentes, né? Cada uma vai ter uma inclinação, né? Para um determinado caminho, né? Se eu não me engano, vai ter um sobre meditação, sabe? Então, aparentemente as formas são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? A meta é o mesmo. Por isso que tudo é yoga, né? Lembrando que yoga é união com esse estado avançado, aí, esse estado divino, né? Não confundir yoga com os asanas que a gente vê as pessoas postando, tá bom? Aquela é uma parte, assim, mais superficial, né, da prática, né? Mas o yoga, de fato, é isso aqui que a gente está estudando. Esse conhecimento aqui é yoga, né? Eu vou pro verso 20, Herbert. Tu quer falar sobre algum verso anterior? Eu vou fazer um comentário, aí você lê o 20 e depois eu leio o 21, tá bom? Beleza. Agora, dos versos 16 ao 24, ele vai mostrar pra gente como um sábio se comporta, né? Então, ele vai dar diversos exemplos aqui de como um sábio se comporta. E aí, eu vou deixar já o Bruno ler o capítulo, o verso 20, e depois eu leio o 21, que eu acho que são aí os mais especiais aí, que mostram como que é realmente esse comportamento de um sábio, né? Então, verso 20. Abandonando todo o apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora ocupado em todas as espécies de empreendimentos. Então, ele vai continuar no verso 21. Herbert, eu vou deixar tu ler aí. Vai deixar eu ler o meu aqui? Pode ler. Não espera lucro, não receia perda, de nada depende, e conserva o seu sentido sob o domínio da razão. Assim é senhor do seu sentir e pensar,
um rei poderoso no reino interior da alma, ou seja, né, rei de si próprio, né? Então o sábio ele age sem esses apegos, né, sem estar esperando uma recompensa das suas ações, né, sem estar fazendo algo esperando um fruto daquilo, né, como o Bruno falou aí do verso 20. Né, eu achei bem legal esses dois, acho que representam bem aí como que é a ação do sábio. Ele também fala um pouco, né, sobre o difícil entendimento, né, eu vou voltar um pouquinho, né, cadê? Verso 17, ó. É preciso distinguir estas três coisas, ação, inação e má ação. Né, que aí ele fala, ó, a ação é a reta ação, né, aquela ação no qual você vai tomar uma atitude que vai te gerar uma reação ou positiva ou nula, né, para que você não acumule aí uma carga negativa, né, e tenha que pagar por isso depois, né. A inação é a abstenção, é o não fazer nada, né, e a má ação, como eu já falei aqui, é a ação que vai te gerar uma reação que não vai ser legal, né? Aí ele fala que é difícil discernir, né, do caminho da ação, né? É difícil você saber que caminho que você tem que seguir aí. E ele fala que até mesmo os sábios se confundem, né, às vezes, para poder explicar, né, o que é a ação e a inação, porque eles conseguem ver a inação na ação, né, e a ação na inação. Então é interessante. Esse trechinho aí é algo para a gente estar refletindo e meditando mesmo, porque é algo bem complexo de estar explicando, né, Bruno? E para quem assim acompanha as leituras do Tao Te Ching, né, essa inação na ação tem a ver também com o que a gente estuda no Tao Te Ching, né, que é o livro da filosofia chinesa, né, que a gente também chama de Wu Wei, né, que é uma ação em conformidade com o Tao, né. Então, quando você age dessa forma, né, é como se você não tivesse agido, sabe? Entre aspas, né? Porque é uma ação tão sutil que não parece haver ação ali. Então, para quem quiser esse aprofundamento, né, eu vou deixar também o link das leituras, né? E lá o Lao Tzu ele sempre aborda esses temas também, né, sobre o Wu Wei, né? Sim, constantemente, né? Constantemente. Então eu vou continuar agora no verso 22. Aquele que se contenta com o ganho que vem automaticamente, que está livre da dualidade e não inveja, que é estável tanto no sucesso quanto no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Então, mais uma vez, ele está continuando as ideias do verso 21, né? Isso aqui é Karma Yoga, tá bom? Essa ação desinteressada, uma ação sem apego, né? Sem interesses mesquinhos. E se a gente for parar para pensar, né, observando a sociedade de hoje, a gente vai perceber que é muito difícil. Muito difícil agir dessa forma, né? Porque as pessoas agem daquela forma aí que o ABT mencionou, né? Uma ação totalmente negativa, né? Que prejudica tanto a si como as outras pessoas, né? Porque é uma ação gananciosa, né? Tudo bem que a nossa sociedade ela foi construída baseado na troca, né? Então você faz uma coisa, né? Já pensando em receber outra, né? Mas tem um equilíbrio, né? A partir do momento que você só faz algo para receber outra coisa em troca, isso acaba sendo uma ação ruim, sabe? Porque você está contrariando essa lei, né? Então, quando o Krishna fala sobre o Karma Yoga, né, ele está justamente ensinando a essa forma de agir, né, que é uma ação com sabedoria, né, com harmonia, né, uma ação que não traz sofrimento, né, tanto para você como as outras pessoas, sabe? E essa ação ela tem que partir de uma alma iluminada, porque senão é uma ação que sempre vai trazer sofrimento, né? Porque ela é pautada nos interesses mundanos, né? Eu vou ler um trechinho aqui do 22 também, que o meu tá um pouquinho diferente, tá? Ah, beleza. É só um trechinho, só o comecinho. Ó, está contente sempre com tudo o que o dia lhe oferece. Não se deixa alterar por ventura, nem por desventura. Aí ele fala, né, é livre de inveja, assim, igual como falava no capítulo que no verso que o Bruno leu, né? Aí ele fala, tem coração afável, tanto no sucesso como no insucesso. Né? Então mostrando aí que também, né, que tem que estar sempre, entender que existe um fluxo, né, universal aí que coordena todas as coisas, né, e que você tem que estar sempre contente com tudo que está acontecendo, porque tudo está acontecendo por uma razão, né, e é importante a gente
entender isso, né? Isso também é o Vuvei, né? É você compreender que tem um fluxo, que você tem que se harmonizar com ele. Que também é o Karma Yoga, né? Pode seguir, Bruno. Eu vou pular para o verso 36, Herbert. Tu quer abordar outro? Anterior? Eu quero. Então deixa que eu continuo. Pode continuar. Ó, dos versos 25 ao 32, né? Ele vai falar das formas de devoção e sacrifício que também levam à união com o todo. Então ele vai falando várias coisas, né? Vários caminhos devocionais, né? Ele vai falar sobre sacrifício, ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre meditação, ele vai falar sobre práticas respiratórias, ele vai falar também de abstinência, né? Ele vai falar também desse cuidar do corpo, né? Que é o yoga que a gente conhece, né, Bruno? Que é o Hatha Yoga, que são as posturas, né? E aí no fim, né? Ele finaliza falando que todas essas práticas, né? Tem muita virtude e muitos méritos, né? Porque elas Elas trazem um sacrifício, né? A pessoa está se moderando de alguma forma, está buscando melhorar de alguma forma para alcançar essa união. Então ele fala que tudo isso também é yoga, né? Que tudo isso também leva a esse caminho espiritual e a esse Deus que a gente tanto busca, esse autoconhecimento, né? E aí, deixa eu ver. E aí ele fala, né? Ele finaliza no 32 falando pro Arjuna assim: como você pode ver, existem muitas formas e sacrifícios e adorações que levam a este caminho de compreensão, né? Então aí só para não ficar uma janela aí, né, Bruno, muito grande, né? Só para entender o que ele fala aí nesse pedacinho, tá? E pode seguir, Bruno. Só queria explicar um pouquinho essa palavra que aparece, sacrifício, né? Porque é até pesado, né? Quando fala em sacrifício, o que é que a gente imagina, né? A gente imagina rituais, né? Animais mortos, né? Essa é a nossa visão de sacrifício, né? Mas o que ele está querendo falar, né? É sobre você abdicar, né, de certas coisas na sua vida para dedicar ao espiritual. Então, de uma certa forma, é um sacrifício, né? E outro ponto que a gente tem que parar para pensar é que o Bhagavad Gita, ele tem uma linguagem assim antiga, né? Entendeu? Só que a gente, com essa visão, né, atual, a gente consegue compreender, né, certas palavras. Mas ele não está se referindo ao sacrifício apenas físico, né? Mas você abdicar de algumas coisas, né? Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, né? Você abdicar de sair para festa, sabe, de farras, e se dedicar a você, né, a um estudo, a um autoconhecimento. Então, de certa forma, é um sacrifício. Entre outras coisas, né? Esse é um exemplo bem, bem simples, né, para vocês entenderem, né, como é que seria esse sacrifício que ele está querendo mencionar, né? É você realmente dedicar do seu tempo a esses momentos, né? A essa busca, né, pelo divino, né? Deixa eu ver. Eu vou para o 36, então. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Então, olha aqui o que resume essa linha de yoga, né, o Jnana Yoga, né, justamente sobre esse conhecimento espiritual que liberta a alma, né? Não é aquele conhecimento que deixa você inflado, né? Deixa você arrogante, né? Não, é um conhecimento que vem justamente para libertar a alma, né? Independente do que ela já cometeu, né? Como Jesus falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Pronto, quer falar sobre esse, Herbert? Eu vou voltar um pouquinho, né? Porque agora do 33 até o 41, ele vai expor pra gente aqui o melhor caminho, né, Bruno? Que é o caminho do autoconhecimento. Ele fala que esse é o melhor caminho de todos, né? E aí você leu o 36, né, Bruno? Esse que o Bruno leu mostra exatamente isso, né? Que essa verdade vai o quê? Vai libertar a gente de qualquer pecado que a gente tenha realizado, né, anteriormente, porque ela dissolve tudo, né? No 38 ele ainda fala assim, ó: não há no mundo outro agente de purificação igual à chama da verdade espiritual. Quem a conhece,
quem a ela se dedica será purificado das manchas da personalidade e achará o seu eu real. Achará o quê? Essa união, esse estado de divindade, né? Vai estar novamente com o todo, né? Vai se tornar um Krishna, um Jesus, um Buda, né? Um desses grandes mestres que já passaram aqui pelo nosso mundo. E aí no 40 ele fala que o ignorante, né, o descrente, né, não podem achar nem o começo nem o caminho que a paz conduz, né? O ignorante não consegue encontrar esse caminho de autoconhecimento, né? E também não consegue encontrar aquele caminho de sacrifício, de abnegação, de algum modo, que seja qual for, né, o escolhido ali, que também leva a isso. E aí o que acontece? Ele fala que essa pessoa não vai ter paz nem neste mundo e nem nos outros. Então, o que ele quer dizer com isso, no meu ponto de vista, né? Que a pessoa fica presa na roda de Sansara, né? Quem não sabe aí, a roda de Sansara são os ciclos encarnatórios que a alma fica passando aqui na Terra quando ela fica presa aí aos desejos, né? Presa a essas má ações que a gente também falou no vídeo anterior, né? E que conduz as pessoas aos atos maléficos, né? Que vão ali trazer destruição, trazer guerras, trazer conflitos diversos, né? Que se não for em grande escala, vai ser em pequena escala, mas de qualquer forma a pessoa fica presa nesses ciclos, né? Porque ela não está buscando nada, né? Aquela pessoa que não busca nada, ela vai ficar reencarnando e reencarnando e reencarnando até em algum momento ela começar a procurar alguma coisa, né? E encontrar, né? Talvez, né? De repente encontrar um mestre desse no caminho, né, Bruno? Se ele vê que a pessoa não volta de jeito nenhum, ele vem e fala, vamos lá, né? Eu vim para te dar uma força para a gente sair desse ciclo contínuo que você não consegue sair, né? Volte para mim, porque é o que o todo quer, que nós retornemos. Ele quer ter essa união conosco novamente, né? Ele está em nós, mas nós não estamos nele, né? Então ele quer que nós estejamos novamente nele, mesmo que estando no mundo, né? Retornar não é simplesmente você sair da matéria e não vir nunca mais à matéria. Você pode viver a matéria e ter esse contato com o divino, né? Estar em união com ele e viver nesse estado, né? Que vai ser muito mais positivo para nossa experiência aqui na Terra do que se a gente viver nessa escuridão que a gente está, né? Tem até uma música do Raul que fala justamente sobre isso, né? E essa música foi inspirada na Bhagavad Gita. Então, quem não conhece, pesquisar aí no YouTube. O nome da música é Gita. Então, tem uma parte que é como se o Krishna estivesse falando com o Raul, né? Ele fala assim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Aí ele começa dizendo, né? Eu sou a luz das estrelas, né? A cor do luar, mostrando que ele está em tudo, né? E aí ele fala que ele é o vampiro, né? Ele fala que ele é ele, não sei se tem esse trecho, mas ele fala que ele é o bandido também, que ele também são as más ações, né? Então ele está em tudo, né? Uhum. E tem um capítulo que o Krishna vai estar falando sobre isso também, tá bom? Então vocês aguardem esse capítulo, acho que é perto do finalzinho. Então agora no verso 42, o Krishna fala o seguinte: portanto, as dúvidas que por ignorância surgirem em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com o yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. Olha aí que coisa interessante, né? É por isso que a gente estuda esse aspecto da filosofia, né? Justamente para acessar as nossas dúvidas, né? Clarear o nosso coração com essa verdade espiritual, né? Que o Krishna transmitiu para o Arjuna, né? Vejam a importância, né, do estudo, né? Não apenas o conhecimento intelectual, né, mas aquele conhecimento que ele é como um norte, né? Ele aponta o caminho para você alcançar essa verdade, né? E a partir disso a experiência também. O conhecimento espiritual, né, Bruno? Porque o conhecimento do intelecto, né, esse conhecimento, por exemplo, para você ser um engenheiro, para você ser um matemático, um físico, esses conhecimentos são importantes, mas para as nossas ações no mundo, né? Mas e para as nossas ações além do mundo, né? Então, para isso tem esse outro conhecimento, o conhecimento espiritual, que é um conhecimento que vai nos guiar nesse caminho de união com esse divino, né?
Mas também vai guiar o que? As nossas ações e as nossas atitudes, né? Aqui na matéria, né? Fazendo com que a gente tome as atitudes corretas, né? Ele fala aqui para o Arjuna agir e lutar, né? Mas com essa sabedoria, né? Com essa sabedoria do espiritual, de que ele não vai estar matando ninguém, que ele está fazendo aquilo por um bem maior, que ele precisa agir, né? No bem, porque se ele não fizer isso, o mal, né? Esses outros seres que ele está lutando, eles consideram esses seres ignorantes, né? Seres que estão fora do caminho que leva a essa união. Então, se o Arjuna não fizer nada aí nessa batalha, se ele não enfrentar essas pessoas que são ignorantes, o que vai prevalecer no mundo? A ignorância, né? Então, o bem precisa às vezes se impor, né? E agir também, mas com essa sabedoria de que, eu estou fazendo um mal, mas eu estou fazendo um certo mal, entre aspas, para um corpo físico. Eu não estou fazendo um mal para aquela alma, a alma vai continuar existindo, né, como a gente viu no capítulo anterior, né? Então ele tem que agir para que o bem prevaleça aí, né? Que o bem, que todos esses conhecimentos se espalhem ainda mais e alcancem mais pessoas. Né? Eu acho que é isso, né, Herbert? Esse é o final já do capítulo, né? Então, mais uma vez, né, queria agradecer a todos, né? Queria agradecer também a presença do Herbert. E na próxima semana a gente continua, né, as nossas reflexões. É isso aí, muito obrigado.